Do ano 66 ao ano 70 depois de Cristo, teve lugar a revolta dos judeus contra os romanos e a guerra que se seguiu. O César de então era Nero, o qual escolheu seu mais hábil general para sufocar a rebelião. No ano 66, quando começou a insurreição, o legado romano da Síria, Sérgio Galo, atacou Jerusalém com 40.000 soldados. O ataque foi tão violentamente repelido que Galo teve que retirar-se para Cesareia, perdendo 6.000 homens. No dia da Páscoa do ano 70 depois de Cristo, Tito surgiu com seu exército de 50.000 homens diante dos muros de Jerusalém. Após 5 meses de assédio, os muros foram derribados, o templo incendiado e a cidade assolada. Mas Tito Flávio Vespasiano Augusto ficou conhecido na história como o romano que liderou a invasão e assolação de Jerusalém, além da destruição do templo, no ano 70. Mas, não obstante ao fato histórico da assolação de Jerusalém sob o período do domínio romano, devemos também considerar outras circunstâncias no evento. E Flávio Joséfo, renomado historiador e testemunha ocular do massacre, que nos traz os detalhes reveladores do evento. Flávio Joséfo registrou em seu livro Guerras dos Judeus que os romanos não simplesmente invadiram, massacraram a cidade e destruíram o templo. Que, ignorando seu comando, os soldados das legiões recrutadas tomados por uma rivalidade que lhes era comum contra os judeus, destruíram a cidade e o templo. Flávio Joséfo esclarece que foram legiões recrutadas do Oriente Médio que realizaram um ataque brutal, que promoveu a assolação de Jerusalém. Essas legiões consistiam majoritariamente de soldados árabes, sírios e egípcios. Ou seja, inimigos que já estavam geograficamente em derredor de Jerusalém, a fim de tragar os judeus. E é com referência ao que ocorreu no ano 70, que os povos inimigos dos judeus, os denominados ismaelitas, permanecem em derredor de Jerusalém. Afinal, os ismaelitas, agora com o agravo religioso do islamismo, cumprirão a assolação à cidade, como profetizado em Daniel capítulo 9 versículo 27. Assim será a grande tribulação para Israel. Portanto profetizado, povo do príncipe, que há de vir, e destruirá a cidade, Daniel capítulo 9 versículo 26, é o povo ismaelita. E assim como ocorreu no ano 70, ocorrerá novamente. E hoje os ismaelitas, por pertencerem, via de regra, ao islamismo, são, doutrinariamente, estimulados a guerrear contra os infiéis. No Alcorão, capítulo 9 verso 30, é dito a Alá que faça a guerra contra os judeus e cristãos. Essa oposição dos ismaelitas do Islã, aos judeus, e aos cristãos, já aponta que seu príncipe é Satanás, o príncipe deste mundo. João capítulo 12 versículo 31. Vale considerar que se o Messias é referenciado em Daniel capítulo 9, versículo 25, como príncipe, um príncipe espiritual, Isaías capítulo 9, versículo 6. Logo, é também espiritual o príncipe do povo que invadirá Jerusalém em Daniel capítulo 9, versículo 26. Portanto, o príncipe que fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oblação, Daniel capítulo 9 versículo 27, não será a pessoa do anticristo, mas sim o próprio Satanás. Na primeira metade da última semana usará muitos. Na segunda metade ele continuará fazendo firme aliança com muitos, Daniel capítulo 9 versículo 27, contudo para isto, aí sim, usando exclusivamente a pessoa do anticristo, Apocalipse capítulo 17. Versículo 12, dando-lhe, inclusive, o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Apocalipse capítulo 13 versículo 2. Já compreendido que, o príncipe, com um P minúsculo, é o próprio Satanás, e que a assolação na qual Jerusalém sofrerá novamente será propiciada pelo povo do príncipe. Ou seja, pelos ismaelitas islâmicos. Agora, precisamos entender que, assim como a participação dos ismaelitas no ano 70, foi fundamental para discernirmos a dinâmica da vindoura assolação de Jerusalém, a participação de Tito no evento também agrega informações. Informações sobre o anticristo. Tito era o general romano que liderou a invasão a Jerusalém no ano 70.
Contudo, o general Tito era também filho do imperador vigente, Vespasiano. Ou seja, o romano Tito estava na condição de príncipe na assolação sofrida pelos judeus. O que denota um paralelo profético com o príncipe espiritual de Daniel capítulo 9 versículo 26, que é Satanás, bem como um paralelo com o vindouro anticristo que Satanás usará extraordinariamente, dando-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Apocalipse capítulo 13 versículo 2. Outro sinal profético está no fato histórico de Nero ter sido o imperador do início das investidas contra Jerusalém. Mais especificamente no fato dele ter iniciado esses afrontes no ano 66, sendo ele o sexto imperador de Roma. Portanto, o fato de iniciar no ano 66 pelo sexto imperador, o ataque a Jerusalém nos remete ao 666, e ao início de uma sequência de imperadores romanos que por fim vai apontar para um tipo do anticristo. Certamente não foi considerado por Nero invadir Jerusalém no ano 66 por ser o sexto imperador. Tampouco foi orquestrado por algum homem que os 3 consecutivos imperadores após Nero, Galba, Otão e Vitélio, durariam pouquíssimo tempo no poder, para, assim, como que em uma perfeita sincronia, Vespasiano estivesse como imperador, e seu filho Tito como príncipe, na invasão profética de Jerusalém. E estes 3 imperadores, Galba, Otão e Vitélio, que tiveram rápida passagem, aludem aos 3 chifres arrancados do monstro de Daniel capítulo 7. Portanto, houve uma orquestra para a chegada do pequeno chifre, Daniel capítulo 7 versículo 8. Ou seja, não para a chegada de um imperador, um chifre, mas de um príncipe, um chifre pequeno, que foi Tito, e que será o anticristo. Pois nele estará incorporado Satanás, Apocalipse 13 versículo 2, que é o príncipe deste mundo. João 12 versículo 31. Para terminar essa incrível coincidência, se é que podemos chamá-la assim, apesar de Jorge Mário Bergoglio, o conhecido Papa Francisco, ter nascido na Argentina, sendo inclusive o primeiro americano proveniente do hemisfério sul a ser Papa, a sua família inteira nasceu e viveu na Itália, imigrando para a Argentina apenas no século XX, o que implica dizer que o sangue que corre em suas veias, apesar do sotaque em espanhol, é na realidade romano. Quer dizer que o sangue que corre em suas veias, apesar do sotaque em espanhol, é na realidade romano.